Bem, gente, vamos ver o panorama de mercado neste dia 31 de março de 2026. Olha, terminando o primeiro trimestre do ano. Rápido, não muito rápido. Eu sou o professor Seculato, professor titular da FEA-USP, já aposentado por idade, né? Mas ainda é professor da FEA-PUC de São Paulo. Bem, ano passado nós tivemos um ano onde, vamos dizer, foi o primeiro ano do Trump, e as coisas complicaram. Então, o nosso PIB está na faixa de 3, 3,5, deu uma queda em função da taxação, houve um certo acalmou assim, o mercado e nós tivemos um PIB que é um PIB razoável. Aí a nossa inflação, que parecia que ia explodir em função de taxações, coisas desse tipo, não aconteceu. Ficou 4,26. Então é uma taxa natural. A meta é 3, mas eu acho que 4 assim já é a inflação ideal do Brasil. Olha, o grande problema foi a Selic, né? A taxa de juros muito alta, de 4,26 para 15, tá? São quase 11% de juros reais. Quer dizer, isso daqui é que é um grande problema. Como é que está indo 2026? 2026, olha, o pessoal estava falando que o PIB ia ser, o PIB vai ser na faixa de 1,8, tá? Então, menor do que o ano passado. Eu acredito que o nosso PIB vai ficar na faixa de 2 a 3%, tá? Há uma certa inércia e há uma questão onde essa conjuntura mundial ela pode ajudar um pouco o Brasil em termos de ser um país que está numa situação de regular, no seguinte sentido. Vamos continuar exportando. Temos petróleo? Temos petróleo. Qual o problema do nosso petróleo? Nós temos um petróleo que nós exportamos, e vale mais a pena exportar esse petróleo, que é o petróleo mais pesado, e em compensação nós temos que fazer importação de gasolina e diesel, né, visto que o nosso petróleo é de uma qualidade, porque tem mais enxofre, enfim, tem essas características que compensam você não fazer a refinaria dentro do país. Mas, então, o PIB de 2 a 3 é razoável. A inflação, esse passa a ser o grande problema. Né? Com a situação do petróleo, esse aumento do petróleo. O petróleo estava na faixa. Aqui o petróleo estava na faixa de 60 a 70 dólares. E nós estamos trabalhando com o petróleo, mas tem 120. Né? Hoje o petróleo está calmo, está calmaria. Trabalha na faixa de 105 dólares o barril. Ou seja, ele saiu de 70 dólares, foi para 90 dólares no início da guerra, bateu 120 e agora já pegou em 105. Então, esse 105 é da tentativa de você ter algum acordo na questão do petróleo. Né? Eu não vejo comissão aqui do mundo que o petróleo baixo de 90 dólares o barril nos próximo ano e meio. Tá? Acho que a faixa vai ser uns 90 dólares, que é bem diferente, né, dos 60 a 70 dólares o barril que você tinha no ano passado. Bom, e a nossa taxa Selic? Então, nós começamos o ano, nós começamos com 15%. E o garimpo baixou para 14,75. E a ideia é continuar baixando. Se a gente olhar, né, para quanto pode baixar, por exemplo, eu dei uma olhada no mercado futuro. O mercado futuro está baixando aqui, ó, 14,30 para o final do ano. Então, as expectativas não são assim de grandes baixas na taxa de juros. Eu acredito que aqui esse 14,30 estava na faixa de dezembro, não, o contrato de dezembro, estava na faixa de 13,20. Deu uma puxada, né, com essa questão da guerra do Irã, com o problema do petróleo, com os
Estreito de Hormuz, né, com o fechamento da coisa, a questão mais assim, crítica do posicionamento de uma guerra que você não sabe para que lado vai, né? Então deu uma puxada aqui, então está em 14,5. Então, esse é o grande problema nosso. Se a gente falar que vamos ficar com 14, e com inflação na faixa de 5, certo? Nós ainda vamos estar com uma taxa real de 9, o que é uma taxa real muito grande. Quer dizer, eu acho que tem espaço para cair. Eu não está com uma taxa real na faixa do Brasil hoje, comparativamente em termos de risco mundial, as reservas brasileiras são 380 bi de US dólares de reserva. Tá? Então, as coisas estão, a condição do Brasil, do ponto de vista geral, está razoavelmente contida, está dentro de condições razoáveis. Tá? Bom, dê uma olhada nas taxas de juros do mercado americano. Tá? Falei, bom, deve estar subindo muito. As coisas são em limites razoáveis. O título de 10 anos, que é o título onde a gente toma por base a ideia de como está sendo vista a economia americana, está em 4,36. Já teve 4,80 em épocas antes da guerra, bastante 4,80. Então, ele está em uma situação regular, ou seja, você tem uma taxa de juros, tá? Que só de 30 anos, no longo prazo, é que aparece assim, alguma questão de problema. Há problema? Há problema. Qual é o problema? O problema é o problema de confiança. Confiança aonde? Nos Estados Unidos. Essa é a grande questão que a gente começa a ter no mundo. Se vocês lembrarem da crise de 2008, né? Houve uma crise, o mundo pegou dinheiro e foi comprar títulos do governo americano, tá certo? E a crise era onde? A crise era exatamente nos Estados Unidos, era a crise do mercado imobiliário americano. Então você tinha confiança nos títulos americanos, tá certo? Eles formam a reserva, né? Seria a reserva mundial. Né? O que vem acontecendo? Vem acontecendo em função das decisões. Né? Você tem um posicionamento onde parece que os Estados Unidos está perdendo uma liderança econômica, ativando posições ideológicas que podem levar a situações mais complicadas. É o caso que nós estamos vendo agora. Alternativa A, vamos negociar com o Irã. Alternativa B, vamos bombardear todo o Irã, vamos bombardear todos os postos de petróleo, toda as usinas de desestabilização, vamos bombardear tudo. Aí você acaba com o Irã. Não, você acaba com o Irã, você acaba com o quê? Com o petróleo que você tirou do Irã. Não, você ficou sem o petróleo que fez o preço ir a 120. Então, o preço, se você fizer isso, o preço vai a 150. Então, você não pode perder aquele Irã que está posicionado no petróleo. Então, você tem que achar um acordo. Um acordo possível. Na passagem do Hormuz vai pagar o pedágio. No canal do Suez você não paga o pedágio. No canal do Panamá você não paga o pedágio. Do cara que tem aquele pedacinho que possibilita você navegar. Então, é uma alternativa de negociação. Bom, e aí? E aí, cada um jura por Deus que não vai lançar mais nenhum míssil, que vai ficar mais bonzinho e vamos em frente. Ou seja, de alguma forma, você precisa achar um jeito de amenizar esse efeito da guerra. Agora, uma coisa que eu estou convencido é que, infelizmente, o mundo mudou. Ou seja, o que está acontecendo agora implica em uma mudança. Ou seja, o hoje, né, o que vinha acontecendo aqui, daqui para frente, mudou. Eu não sei mais o que vai acontecer. Está muito difícil você examinar, por exemplo, qual é a próxima moeda que vai dar lastro à economia mundial? Onde eu vou construir
as minhas máquinas, os meus equipamentos. Continua valendo a pena eu ir procurar mão de obra mais barata, mas só que a mão de obra mais barata fica muito longe, a mão de obra mais barata de uma hora para outra pode falar assim, não brinco mais, eu não vou mais trabalhar. Pode acontecer de eu não deixo mais passar o petróleo por esse caminho aqui, pode acontecer tudo isso. Então, há uma grande mudança de estabilidade no mundo. O mundo vai ser, por os próximos anos, razoavelmente conturbado, até que você consiga chegar a um novo ponto de equilíbrio. É mais ou menos aquela coisa assim, quando você vai trocar uma grande liderança, né, há um espaço de tempo até saber quem é a nova liderança e até se definir a nova liderança, a antiga liderança tem ainda a atuação e você fica numa situação onde a mudança vai sendo feita aos poucos, e uma hora vai muito para um lado, outra hora vai muito para o outro, e a gente fica numa condição de falta de confiança. Então o mundo hoje está entrando exato numa situação de falta de confiança em relação às perspectivas futuras. Tá bom? Então não pense que isso é pessimismo, tá? É uma observação. E como toda observação, cabe você se posicionar. Tá? A bolsa hoje está explodindo, está indo lá para cima, o petróleo está caindo. Amanhã pode estar exatamente o contrário. Quer dizer, então as coisas estão com uma grande volatilidade. Cabe a cada um de nós se posicionar perante essas questões e tomar muito cuidado com as posições que vão assumir. Tá bom? Boa semana, sucesso!